Fala pessoal, tudo bem com vocês? Denis Bekele aqui da Soft. Hoje, para vocês criarem do zero um sistema de segundo cérebro para auxiliar com a construção dos seus projetos utilizando qualquer LLM, qualquer inteligência. O vídeo ele vai estar dividido em duas etapas. Por que você deveria ter um segundo cérebro, mostrando a metodologia que nós usamos, a ferramenta que nós escolhemos, no caso aí o Obsidian, e posteriormente essa conexão juntamente com as habilidades que vão de fato orquestrar a ideia de você ter um segundo cérebro. Então, por que, primeiramente, você deveria ter um segundo cérebro? Muita informação. Hoje, ao abrir um WhatsApp, uma rede social, tudo pode se tornar um dado, uma informação que poder utilizar como base de conhecimento ou até mesmo alinhar ao projeto que deseja. Porém, se você não tem uma estrutura para fazer a organização dessas informações, você apenas está a consumindo. Olha, hoje assiste, legal, confia no seu cérebro e acaba posteriormente ou esquecendo ali, tentando buscar desesperadamente informação, você vê, ela passou batido. A ideia do cérebro é justamente, num primeiro momento, fazer com que todo tipo de informação seja relevante para o seu uso, ele seja armazenado, organizado, para que depois você possa aplicá-lo, reutilizá-lo de uma forma mais rápida, de forma mais objetiva. Tá? E para começar esse processo, não adianta, se você não tiver ali uma metodologia e uma ferramenta que se conecte a essa metodologia. Independentemente da forma como você entende que pode ser no seu cérebro, no seu dia a dia, o mais importante é ter uma metodologia. Isso é fundamental. Qual vai ser o ritmo, quais vão as regras, como que você vai organizar isso para que depois a sua LM possa consumir. Sem organização, você nunca vai ter resultado. Segundo o cérebro, ele tem que ser seu. Tá? Essa sempre tem que ser a premissa. Onde as pessoas, e muitos vídeos que vocês vão achar na internet, falham miseravelmente, tentam associar a ideia do segundo cérebro com o uso da inteligência artificial, é perder a identidade, é perder o sentido que você está criando essa reflexão. Nós somos seres humanos, funcionamos analógico, e a ideia de construir um local que armazene esse conhecimento, ele tem que ser no formato digital. Então, quem está passando essa informação, quem está armazenando, é uma cópia sua, não ao contrário, tá? E é uma linha tênue, eu mesmo muitas vezes já caí nessa situação, e aqui fica realmente ponto de atenção. Dá para trabalhar com com certeza, ela vai esperar, ela vai fazer o lado digitação, organização, vai te ajudar nesse sentido, mas ela é uma ferramenta, não é ela quem está transferindo o conhecimento para você. Então, esse conceito aqui não faz o menor sentido. Tá? Então, o conhecimento ele tem que partir de você sempre. Tem que dar o start, você teve a ideia, captou a informação e, de alguma maneira, como ser humano, entendeu que aquilo pode ou não ser algo interessante, relevante, posteriormente te ajudar a alcançar aí qualquer que seja o objetivo. Tá? E para isso, a gente tem que ter, então, as nossas metodologias. A Visualsoft utiliza e trabalha com duas. Há muito tempo eu já acesso à metodologia do GPD, do Aldene. Eu já deixei, onde ele explica tem todo o processo proposto por essa metodologia.
capturar, organizar, refletir, para depois isso transformar em um plano de ação, tá? Então, isso é o como a gente, eu particularmente, eu vejo alguma coisa, visto, participo de uma reunião, participo de um treinamento, de várias formas eu posso captar conhecimentos, certo? Ideias, e sempre estou armazenando isso em algum lugar, porque depois, posteriormente, no momento ideal, usando inclusive a ferramenta própria IA, eu posso resgatando e dando com os meus propósitos, tá? Então, o GTD aqui, gente, já é um processo de filtro. Você capturou uma informação, ela vai enriquecer ou vai te ajudar em algum momento. Para que isso se transforme em fato de engajamento, né, você tem que passar pela reflexão. Por isso que ele propõe essas fases. Então, precisa capturar, beleza, já é o primeiro passo, criar o hábito, notar de algum jeito, seja gravação, foto, anotação no papel, esse é o hábito inicial. Para depois você, no momento ideal, esclarecer, organizar, fazer uma reflexão e ver aonde isso pode se encaixar para algo que você, de fato, queira alcançar como resultado, tá? O Tiago Forte também vale muito a pena a leitura, podcast, conteúdo que ele traz. Forneceu também uma metodologia para a criação do segundo cérebro, que inclusive é o livro que nos ajudou a construir tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês. A diferença é que lá ele propõe um outro formato, chama de code, programador, por isso a conexão aí com o nosso propósito. E faz o mesmo processo, tá, pessoal? Todas elas, quando fala de organização, de transferência de conhecimento para o meio digital, ela tem que ser de forma efetiva. Que você capturou, que você vai de fato usar aquilo. Tá? Passa por um processo de higienização, lá ele chama de code, para depois isso vir para o método para, que é justamente o que nós estamos trabalhando aqui nesse momento. Então, juntando as duas, a Visualsoft propõe 5 pastas, chamada Inbox, projetos, áreas, recursos, arquivos. A ferramenta que vai nos auxiliar a organizar o nosso segundo cérebro é o Obsidian. De forma muito simples, oferece ali algo que vai ser aproveitado pela LLM, que é a criação de arquivos no formato MD. Você nunca viu o que é um arquivo MD? Essa é a primeira vez que você está ouvindo, né, Markdown, essa extensão chamada MD. Recomendo fortemente. Procure na internet vídeos explicando por que, que as LLMs usam esse formato para conseguir processar os dados, trazer o resultado esperado. No final, gente, você tem que entender que tudo para LLM, para IA, é texto. Tá? Quando você entende como o processo todo acontece, começa a organizar para que você aproveite o máximo essa ferramenta, que esse é o nosso propósito, tá? Aqui eu estou trabalhando, pensando na utilização de uma LLM, de Cloud da vida, um ChatGPT, poderia ser qualquer uma. Não necessariamente tudo está vinculado a ele. Pessoas usam isso vincular com a IA. E até pessoais têm particularidades que, de fato, a gente não transfere. Muito pessoal, tá, pessoal? É a provocação do nosso vídeo, né? É como você vai refletir quem é você para a ferramenta. Então, a partir do momento que a gente tem organizado a cultura, damos um método, damos alguma ferramenta para nos organizar, e aí a ferramenta ela pode ser o Gmail, lá o Google Drive, pode ser o OneDrive, qualquer uma, tá, pessoal? Que a gente só está expondo, nós escolhemos. A melhor, nem a única. Vai tudo da forma como você quer organizar. Para que tudo isso
seja fácil quando for transferido para nós, tá? Para nós, existem algumas coisas que para a LLM fortalecem a sua utilização. São as skills. A skill, a forma como nós podemos treinar a IA da forma como a gente queira. É aqui que começa o processo de transferência de fato para a LLM. Como você quer operar? Onde, qual é o ambiente que você está lidando? Se vocês usam e-mail, por exemplo, existem skills, habilidades que você pode trabalhar para que a LLM baseie nessas skills e conduza corretamente a movimentação do seu arquivo. Como nós escolhemos o Obsidian, uma das skills, uma das habilidades que a gente vai passar é o próprio CEO, chamado Obsidian Skills, onde o dono da empresa já disponibiliza isso de forma gratuita no GitHub. É uma melhor forma para explicar para a IA como ela deve operar. Tá? E nós, da VisualSoft, também criamos uma skill do nosso segundo cérebro. Vou mostrar para vocês aqui, exatamente como a gente quer que ela opere dentro do processo. Tá? Por que isso é importante quando você faz a relação com a inteligência artificial? Reduz a alucinação, perca de contexto, volume elevado, você gasta, quando está chegando na resposta, vem a mensagem, você concluiu os tokens daquele dia, gerando aí uma frustração. Aqui está praticamente 95% dos que hoje usam a inteligência artificial. Não conhecer ou por achar que ela se digita resposta, a consequência disso é tudo isso que a gente está visualizando na imagem. Então, a IA é uma ferramenta, tá, pessoal? Da mesma forma que era o Excel, o Power BI. Se você domina, se você conhece a estrutura, como que ela trabalha, a aplicação para obter o resultado, ela se torna mais eficiente. Você entra em macetes, né, que a gente conhecia. E a IA, ela tem os seus macetes também. Isso hoje é chamado de harness. Não é uma ferramenta, tá, pessoal? Harness é a forma como você constrói uma infraestrutura que impede a inteligência artificial de cometer erros da imagem anterior. Então, é onde você define qual vai ser o escopo diferente que vai ficar observando isso, bloqueando ela toda vez que a ação for executada e fugir do escopo, a camada de harness, que é o que a gente está fazendo, vai impedir que ele realmente saia, volta para lá. Por que como ele consegue? Por que ele consegue? Faz parte da construção desse ambiente checkpoints, ou seja, processos. O que você precisa fazer é passo um, passo 2, passo 3, passo 4. Como ele entra em loop para fazer essa execução, ao invés de ele buscar na memória dele, bagunçar, né, e a trabalha com probabilidade, quando você determina esse point, né, que etapas, ele sabe exatamente como conduzir. Point é a lista mesmo, marcando se deu ou se não deu, justamente para no momento de alucinação, no momento de perca do contexto, saiba voltar ao contexto e saiba exatamente o que ele deve no ar, tá? E não fica naquele loop infinito. Mais importante, então, critério, quando se define parar, está pronto, que está ok, quais são os recursos que ele vai estar utilizando. Ilha, sejam sites, toda essa camada, ela fica em volta da LLM e dessa forma a gente consegue conduzi-la de forma efetiva. Então, todo esse conjunto aqui, de fato, potencializa o uso da inteligência. Então, entendendo o conceito, entendendo o método, e aí, pessoal, uma vez, tá? Uma definição de vocês, eu não estou colocando aqui como sendo único, só uma exposição da forma como nós trabalhamos.
você consegue criar esse ambiente. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, primeiro, vamos baixar a nossa ferramenta e vai organizar esses arquivos já no formato de Markdown. Só clicar aqui em Download, tá, pessoal? Instalação super simples, vai dando Next, Finish. Vão chegar aqui numa janela como essa, tá? Vejam que essa é a minha estrutura, esse é o meu segundo cérebro já trabalhando, tá? Aqui as organizações, tá? Tem gente que tem cérebro gigantesco. Para mim, é um erro trabalhar com muita informação, porque você peca pelo excesso. Quer ser um pouquinho mais objetivo. Eu tenho outros segundos criados justamente para dar foco. Essa é a ideia. Onde que eu quero focar? Como eu não tenho duas cabeças, está tudo armazenado de forma analógica. Mas no digital, tendo essa habilidade, eu fico perdido. Aqui ele está conectado. Mas isso também, como eu quero que isso aconteça, tá, pessoal? Cada um. Tá? Mas vocês vão cair aqui, ó, a linha para a criação, então, do que o Obsidian chama de cofre. O cofre é o nome da sua pasta. Ryan, vou escolher aonde eu quero armazená-lo. Por que, Denis? Porque estou trabalhando local. Se fosse no Gmail, não existe a etapa que ela pode ser ignorada, tá? Ele criar essa pasta. E o primeiro arquivo gerado aí na pasta. Vou apagar, tá? Porque a gente não tá? E aqui em configurações é onde nós conseguimos fazer personalização do ambiente, como qualquer outra ferramenta. Então, também a gente consegue conectar os que são os plugins. São recursos que pode adicionar ao seu Obsidian para torná-lo mais eficiente, tá? Então, um exemplo disso, como qualquer outra ferramenta, no Excel também tem, já tinha, né? A ideia é que você potencialize. Então, o Obsidian, por padrão, já tem coisas e posso ligar a outros recursos. Tá? Por exemplo, não oficial, como ele é gratuito, então tem muitas pessoas que trabalham, revisam, e vocês podem acrescentar isso. Ó, posso instalar o calendário, por trabalhar aí. Ter um calendário é um processo que ajuda no dia a dia. Dependendo da forma como você pode estar instalando Kanban para que possa desenvolver visualmente tá, as fases tá, também. Tá? Trabalhar com Kanban, né? Também ter uma metodologia, né? Ele está em fases, vai funcionar do jeito que a nossa imaginação é, tá? Então, tudo isso, né, nesse caso Kanban, que depende aí do método para que ele faça. Okay? Tem também um que chama Mind Map. E Next, tá? Esse recurso, uma forma que você pode resumir aí os assuntos, determinado contexto, formá-los num mapa mental. Baseado, vai criar um mapa mental, realmente, né? Baseado no seu, vai criar um objeto, usando aquela informação para organizar esse mapa mental aí para vocês. Então, quem gosta de resumos, então, precisa repassar esse conhecimento para outras pessoas, é um excelente plugin aqui do Obsidian. Bacana, vale a pena a utilização. E aí vocês vão dando uma olhadinha
instalando os plugins que fazem mais sentido para você. Eu não vou passar por todos, porque o objetivo aqui não é dar uma aula sobre Obsidian. Tudo bem. Está conectado, está configurado, vamos criar as nossas. A primeira vai ser a 00, que eu chamo de inbox. O que vai ter nessa pasta aí, Denis? Inbox, ela serve para você, de fato, armazenar esses pedaços de informação que podem, para você, ser relevantes ou não. Então, aquele link que você viu no Instagram, por exemplo, salvar aquele link dentro de um arquivo. Esse arquivinho, que contém vários links, para aqui dentro dessa pasta Box. Um vídeo, uma foto, uma anotação, você vai no celular, passa para essa pasta. Então, é o local que vai permitir que vocês armazenem esses pedaços de informação. Um inbox, pessoal, que está até na estrutura, não é memória. Tá? Inbox é só onde você joga informação em um determinado momento, você define se aquilo é útil ou não para você, justamente para não ficar lixo. Importante. Já que a gente não tirar do nosso cérebro, pelo menos do digital a gente consegue ter esse controle. Uma vez que aquele informação gerou um insight ou ele pertence a um propósito, dentro da primeira pasta chamada projetos, é onde a gente vai organizar tudo que é entregar. Então, precisa ter data, né? Começo, pouco, tem processo. Justamente é organizar checks, né? Um checklist ali, e cada pedacinho, cada micro meta, cada micro objetivo, de fato, vai dar o propósito da sua. Então, a pasta do projetos é onde, de fato, para nós aqui na Microsoft tem um foco. Eu olho aqui para o projeto, eu sei o que eu estou trabalhando, aonde eu parei, quais são os próximos passos, tá o meu prazo. Fica organizado, não fica perdido ali várias informações. Outra pasta proposta pela metodologia são as áreas. O que são as áreas? É justamente, fazendo uma associação mais simples, um projeto que tem prazo de entrega. Família, empresa, saúde, tá? Uma viagem, uma organização. Quando eu falo viagem, não é ida e volta, né? Para nós, algumas viagens clientes que eu preciso estar a todo momento visitando, tá? Então, isso é uma área para mim que eu preciso tomar cuidado, porque envolve custo, envolve datas, né? Envolve organização. Preciso lembrar que isso também faz parte da minha rotina. É algo que eu não preciso me preocupar com entrega, né? A mais parte de compromisso. O projeto tem entrega, tem data, são os nossos envolvimentos, mas a área é o que eu preciso cuidar sempre. Tá bom? A gente organiza. Tá? A 03 são os nossos recursos. E aqui é muito importante destacar a diferença do inbox e recurso. O inbox, você ainda não tem compreensão. Aqui na metodologia, ali eu só vou armazenar. Puta, eu assisti esse vídeo, mas eu quero estudar sobre esse vídeo posteriormente. Participei de uma palestra, participei de alguns comentários que gostaria de estudar. Se aquilo se tornar relevante, se aquilo de fato encaixar dentro de um projeto ou estiver vinculado a uma área, provavelmente ele gerou um conhecimento. Aqui eu armazeno, então, os meus conhecimentos. Todo projeto envolve, seja ele em ou notações de área, vão me dar um feedback positivo e um feedback negativo. Já que o intuito também é trabalhar com essas informações para IA, os negativos eu também jogo aqui em recursos, justamente o LLM lembrar do que não fazer. Certo? É importante dizer o que tem que fazer, mas os erros também precisam ficar registrados para que você não caia na besteira de cometê-los, justamente por falta
essa lembrança, tá? Então, o recurso, sim, é uma memória viva, vai ficar aí perpetuamente, porém, é só de conhecimento, coisa que gerou, de fato, algo relevante. Certo? Essa é a principal diferença da inbox. A inbox é uma ideia, né? É um propósito, é uma coisa que não você definiu como o objetivo, certo? E por último, os nossos arquivos. O que está aqui em arquivo? Todo o projeto entregue, para não perder, para não jogar fora, né? Desfazer esse projeto, né, dessa entrega, a proposta é você colocar elas em arquivos. Por quê? Porque lá na frente, caso surja uma outra oportunidade de desenvolver um trabalho similar, basta você localizar aqui em arquivos, organização, aquele projeto e relembrar, junto com os recursos, como você entregou ele de forma efetiva, tá? Então, também é uma área que, justamente como na empresa antigamente, acredito que até hoje tem, o arquivo morto. Você não joga fora, tá ali. Se precisar, se estiver organizado, você sabe aonde buscá-lo, tá? Então, essas são as 5 pastas que a gente trabalha, certo? Unificando aí as duas metodologias. Uma vez dito isso, pessoal, definiu a metodologia, escolheu a ferramenta que vai nos esse ambiente do cérebro, o próximo passo é, então, treinar a minha LLM para que ela possa me ajudar a consumir essa metodologia dentro desse ambiente. E aí, você fica à vontade para estar escolhendo qual você vai estar trabalhando, certo? Eu vou começar aqui com Claude, mas é irrelevante qual é LM, porque, mais uma vez, você tem que se sentir à vontade em trabalhar com aquela que entrega o resultado que você precisa. Então, é melhor ou pior, tá, pessoal? Eu faço sempre uma comparação, por exemplo, do Excel. Antigamente você tinha aquela competição, vou usar o Excel ou vou usar o Sheets da Google? Eu vou comprar um Android ou um iOS? Trabalhar com a Microsoft ou com a Apple, certo? Você se sente melhor, qual que é aquela que te vá nela, foque nela, seja feliz nela, tá? Então, não estou aqui fazendo exclusividade de uma ferramenta ou outra. Claro que cada uma delas tem seus pontos fortes. Também, mais uma vez, conhecendo isso, é onde você descobre como você trabalha. E o segundo cérebro não tem relação com a LLM, somente por conta das skills, que é o que a gente vai fazer agora. Então, no cloud, aqui instalado no meu computador, porque eu estou usando uma pasta local, nós vamos lá em projeto, vou criar um novo projeto. Eu vou chamar ele de segundo, certo? Vou clicar em criar projeto, show de bola. No cloud, ele te dá uma estrutura que é apresentada dessa forma, tem muita relação com a ideia do harness, tá? Então, justamente esse ambiente que nós vamos, primeiramente, conectar a nossa pasta, passar as opções para ele, tá? Então, eu vou adicionar aqui pasta, que é justamente aqui, o cérebro que a gente acabou de criar. Gerencie essa pasta. Tudo que ele for fazer, ele vai fazer dentro dessa. Brian, pede. Então, ele já sabe, opa, é aqui que, de certa forma, eu tenho que fazer entregas, tá? Nas instruções, nós vamos passar para ele exatamente o que ele tem que fazer. E aí que entra, tá, pessoal? A nossa skill, certo? Então, a skill também eu vou deixar disponibilizada aí. Interessa é a forma como eu estou treinando esse meu agente, tá? Então, basta aqui para agora, ela está se transformando em um agente, certo?
com instruções. Ou seja, ele não faz exatamente o que acha que ele quer. Para exatamente as instruções para que toda a conversa de dentro siga um roteiro. Vamos vir aqui, primeiro, né? Fazer a leitura importante, tudo isso está direcionado à forma como eu me organizo, tá? Então, particularidades, mas o método está descrito. Qual que é o propósito? Modelo mental. Qual é o papel da IA, certo? Deixei bem claro, né, que o propósito dela é sempre me ajudar, ela nunca deve tomar nenhum tipo de decisão, não é ela quem pensa por mim, ela ajuda a construir pensamento. É isso que eu quero explorar dela. O que é o GTD e aonde que ele entra no processo? As ideias entre capturar, qual que é a diferença? Capturar uma coisa e, de fato, torná-la efetiva. Como que é o processo de tomada de decisões próximas ações, projetos, status de aguardando, as reflexões, tá? A IA deve apresentar problemas de clareza, ela não deve automaticamente reorganizar ou arquivar sem solicitar. O método para. Então, cada uma dessas pastas, como eu quero que cada projeto se organize dentro do. Como que ele vai entender que é uma área, recurso, arquivo, o segundo cérebro como contexto, que é justamente o papel, né, desse no final das contas, metodologia e ferramenta, entregar uma ideia de transferência de conteúdo. Então veja que ele não está escrevendo por mim, ele está tomando as ideias e achando que ele está me ensinando. Muito pelo contrário, eu passo para ele a informação, dou o contexto, a gente vai discutindo e ao final ele age em cima da metodologia apresentada, né? Usando a metodologia dentro da pasta segundo cérebro. Meus experimentos, hipóteses, conhecimento equivocado, identificação de alguns padrões, princípios, as skills, a memória de retomada, lembra que lá no Harness, né, os checkpoints, também está instruído. Toda vez que ele for executar alguma coisa, ele precisa exatamente lembrar e me ajudar a criar esses checkpoints dos meus projetos, tá? Pesa no contexto, relatos, papel provocador, a IA não deve apenas concordar com eles. Quando é necessário, deve apresentar perguntas que aumente a precisão do pensamento. Ponto importante, que toda LLM é treinada para quê? A resposta, não entrar em conflito com o usuário. Tá? Atualizações, pós-experiência, evitar excesso de organização. Como ela cria esses links? A regra final. Tá? Então vejam que são 26 pontos da skill para trabalhar com o segundo cérebro. Isso aqui é contínuo. À medida que eu vou dando meus serviços, as experiências, trocando essa ideia com a IA, de fato eu tenho ali uma secretária, né? Eu tenho um operador que, o Dennis falou sobre tudo isso, já está envolvida. As regras essas simplesmente pega, melhora, potencializa aquilo que eu estou passando e organiza isso para dentro. O que vou fazer é pegar esse conteúdo, ler a realidade, voltando lá para o cloud, a gente vai colar aqui. E as instruções, várias instruções. Isso, pessoal. Está feito o meu segundo cérebro conectado à nossa IA. É dessa forma. Então vejam que não é ferramenta, né? Metodologia. Você entendeu o processo, vai te ajudar a esse organização. E olha só, fazer isso. Ah, faltou um detalhe importante. A skill do Obsidian. Obviamente, vai dar o conhecimento para escrever, se eu não então, mas o propósito é a menos possível esse tipo de instrução que venha, no caso aqui da Anthropic. Eu quero economizar tokens. Se eu der a ele como ele deve proceder com a ferramenta,
isso já é o treino. Então, ficar lembrando. Não. Toda vez que eu for executar, sei exatamente como proceder. Essa é a ideia das ferramentas da skill. Tá? Então, no Cloud, vocês vão vir configurações. Vamos lá. Plugins. Salada aqui. Começar do zero, tá? O plugin oficial é do repositório Hub, tá? do nosso querido amigo Epano, que criou a ferramenta que estamos trabalhando. Primeiro passo, conectar ao Face, colar esse marco para que ele sincronize. Show de bola, está instalado em Face. No Marketplace, vou usar as habilidades que o próprio CEO escreveu. É só vir aqui e instalar. Olha, pessoal, está lá, instalado e pronto para uso. Beleza? Então, tenho agora, dentro aqui, instruções para que ele use sempre for trabalhar com o Obsidian. Só para o segundo cérebro, né? Agora ele pode usar isso para qualquer outro propósito que aí para a ferramenta, tá? E a ideia desses plugins, pessoal, é justamente fazer essa conexão, né? Não buscar só um recurso, mas vários quem se propôs aí a escrevê-los, tá? Os conectores famosos TCP, se eu não estivesse trabalhando com Obsidian Drive, bastava eu fazer uma conexão lá com o cliente do Drive por as pastas que eu quero que ele organize. As habilidades são as skills. Falando para ele que vai conduzir determinado parte aí de um conhecimento seguindo etapas pré-definidas. Para trabalhar com o LLM de forma efetiva, tem recurso, igualzinho o Excel, o PowerPoint ou qualquer outra ferramenta. Basta conhecê-los e você ir conectando tudo aquilo que você acredita ser relevante para o que você está criando. Então, tem aqui habilidades para Node, finanças, BA, criação de script, a própria VisualSoft na parte de criação de outras skills, agendamento, setup de cowork, né? O ambiente de trabalho mesmo, como você se organiza para, no nosso caso, projeto inicial, preciso, né? Vários outros, tá, pessoal? Eu vou transferindo isso. Como é que eu desenvolvo um servidor? Como que eu desenvolvo uma página, certo? Tem aquelas pastinhas, por isso que eu achei interessante essa ideia. É uma forma de organizar. Olho para cá, vejo exatamente como que cada um desses pontos se conecta. E me sinto um pouco mais confiante de ir repassando isso para minha LLM, tá? Porque justamente ela vai seguir um escopo, ela não vai ficar perdida. Isso que é o grande resultado de todo esse trabalho. Só para dar um para vocês, visitei a sorveteria. Sorveteria é uma. Vou vou passar para ele o link. Conversei com Maria, tem interesse em desenvolver um projeto IA onde clientes possam
possam comunicar o GPT ou cloud. Gente, eu estou sendo superficial. Tá? Nesse momento que eu estou querendo provocar o nosso agente aqui para ver se com pouca informação, condução do processo, se ele vai seguir certinho. E para ele o contexto. Aviso como ele está, certo? Eco de Braille, lá, deu as instruções, o nada, né? Não achou que era qualquer assunto solto. Então, podem usar oportunidades, instrução, pelo cérebro, primeiro como captura, ainda não é um projeto, né? Registro, deixa eu ver o que você quer fazer agora com isso. Esclarecer a oportunidade. Isso aqui, certo, pessoal? Vejam que, já de forma introdutória, bem básica, o fato de eu ter escolhido essa metodologia, ter me preocupado com as escolhas da ferramenta, hoje, né, ter ali uma foi gerada do nada, ela surgiu aí com tudo que nós já realizamos, quando a gente chega para um projeto desse zero, parece até mágica, né? Nossa, já está tudo funcionando. Por isso que eu estou compartilhando com vocês que, com certeza, deve ser utilizado como o passo 1. E a partir desse passo 1, vocês devem, tem aí o dever de melhorá-los no sentido de ter a ferramenta de vocês. O Denis, né, promovendo, gostaria que todo mundo fosse. Tá? Então, primeiro, mais importante, a Maria quer que o cliente, né, e fica bem. Segundo, uma distinção que o próprio sistema exige. O fato, ela pediu, quer trocar, top, uma percepção, interesse manifestado no interesse, ainda não é compromisso. Saber onde está completamente a aproximação. Tá? A terceira, a desejo, responde, estou trocando ideia, então, vai lá, fiz um briefing com a cliente. Vou passando isso para ela. Eu estou passando ela o que aconteceu nesse primeiro contato. Conta das instruções, do ambiente, das ferramentas, ela vai conduzindo essa conversa. E o que ela está fazendo, pessoal? Papel de transcrição. Colocando em prática exatamente o que eu espero que ela faça. Tá? Então, é isso aí, pessoal. A ideia do segundo semestre é essa. Tenham, de alguma forma, aproveitamento sobre ele. A gente segue aqui à disposição, tá? Qualquer dúvida, vai estar todos os links para vocês também. Até o próximo vídeo.